aqui esta iniciativa, quero-vos dizer que foi uma ótima iniciativa, desde logo pela presença dos colegas, depois pela possibilidade dos colegas, mais do que nós, poderem dar o vosso testemunho, o vosso exemplo à comunicação social, porque é sempre isso que faz a diferença. Nós às vezes vemos aflitos para encontrar os colegas, porque às vezes o pessoal também, e tal, fica assim um bocadinho envergonhado, mas isto é muito importante, ser na primeira pessoa, e depois porque entregámos ali ao Ministério da Educação a moção e já marcámos que na próxima segunda-feira, na reunião que vai haver, a primeira do processo social de revisão do Estatuto, nós iremos colocar, aliás já tínhamos tomado essa decisão, e agora, até por razões ainda acrescidas, iremos fazê-lo. Aquilo que nós temos é que continuar aqui a exigir que não pode haver discriminação entre professores. E depois de termos estado ali a conversar com o adjunto do Ministro, que foi quem nos recebeu, embora de uma forma em que o respeito falta um bocadinho, porque ficámos em pé à entrada, porque pelos vistos estão com falta de cadeiras, aquilo que nós estivemos a pensar é fazer até algo antes do pedido da constitucionalidade. Nós podemos, junto à Assembleia da República, e assim até vamos ver o que é que cada partido também pensa sobre isso, em vez de pedirmos logo a fiscalização da constitucionalidade, que tem riscos, por um lado porque demora muito tempo, por outro lado porque se for considerado inconstitucional o decreto, a decisão deles pode não ser o alargamento, mas ser a revogação, que é inconstitucional. Mas há uma coisa que a Assembleia tem poder. A Assembleia pode, através de uma figura parlamentar, um procedimento que se chama apreciação parlamentar, pode pedir que baixe o decreto-lei e a própria Assembleia, que tem poderes legislativos superiores ao Governo, pode, baixando o decreto-lei, alterar artigos desse decreto-lei. Ou seja, o artigo que diz que estes apoios se aplicam exclusivamente às escolas carenciadas, pode passar a dizer estes apoios aplicam-se a todos os professores locados na área de residência, ponto final. E, portanto, uma coisa não invalida a outra, nós podemos ir, num primeiro momento, tentar que os partidos tenham essa iniciativa, qualquer um, e para fazer uma apreciação parlamentar não são necessários 21 deputados, bastam 10, mesmo que sejam os partidos que hoje têm menos deputados, eu estou-me a lembrar, 5 e 4, 9 e 4, 13 e o 14, portanto, não é? Mesmo que não sejam os grandes partidos, dito assim, portanto, bastam 10 para fazer baixar e depois podermos alterar. Colegas, e isto é muito importante na Assembleia, por exemplo, e vou-vos dar só mais este exemplo, a questão da Caixa Geral de Apresentações. A questão da Caixa Geral de Apresentações e de excluir da CGA todos os que tinham descontinuidades depois de 2006, de 1 de janeiro de 2006, mesmo que já tivessem estado inscritos, retirá-los da CGA, era uma decisão do Governo que aprovou uma lei, um decreto-lei, que o Presidente da República obrigou que fosse à Assembleia, foi à Assembleia e a lei foi aprovada. E a lei foi aprovada e era para ficar aprovada e ir até o fim, ponto final, e toda a gente que tinha sido da CGA até 31 de dezembro de 2005, mas que tivesse, nem que fosse um dia de interrupção depois dessa data, ou até agora, por exemplo, agora, ficavam excluídos da CGA. Bom, o que é que nós fizemos? Começámos a pressioná-los e na véspera da lei ser aprovada, fomos à Comissão de Trabalho reunir só sobre a lei. O que é que daí resultou? Que a lei foi aprovada, mas não entrou no circuito para vigorar. Baixou à Comissão do Trabalho. E baixou para quê? A Ministra veio dizê-lo. Logo, quando a lei foi aprovada, mas baixou à Comissão. É que realmente existe uma situação muito específica nos professores, porque os professores, quando têm interrupções, não é porque quiseram ir fazer outra coisa no privado e tal, e portanto nós vamos ter que ter isso em consideração. Ou seja, ter isso em consideração pode ser encontrar uma especificidade para realmente aquilo que é específico nos professores. É que no dia 31 de agosto tem limite e toda a gente acaba os contratos e depois nem todos têm um novo no dia 1.
mas estão à espera de ser contratados. Portanto, não abandonaram a função pública ou a profissão ou o que queiramos. Agora, aqui também é possível ir por ali. Baixar o decreto-lei ao Parlamento e o Parlamento poder alterar, cirurgicamente, aqueles artigos que dizem que é só para alguns, para que passe a ser para todos. Para isso, esta concentração foi muito importante, a ida dos colegas ali dentro, cada um com o seu exemplo, foi muito importante. O exemplo que ali foi dado de que alguns casos não estão na lista porque as pessoas estavam encharcadas de horas extraordinárias, mas, por exemplo, até estava lá o colega de Queluz, que disse que várias turmas não tiveram professor, houve um caso de inglês o ano inteiro e não está na lista. Portanto, esta é uma lista que não se percebe como é que foi feita, é tudo menos transparente, mas até dizemos o seguinte: quando estávamos a discutir isto com o Ministro nem queria que a lista fosse pública. O Ministro entendia que ela não podia ser pública e nós perguntámos, então como é que os professores sabem se estão a concorrer para uma escola que é ou não é abrangida? Quando concorrerem e lá chegarem ficam a saber. Então, mas isso não pode ser. Então, porquê é que não querem que seja pública a lista? E dizia o Ministro, para não criar estigmas sobre as escolas, porque depois os pais vão dizer, ali faltam professores. E nós respondemos como era natural responder. Os senhores não querem criar estigmas, então deixam de publicar os rankings todos os anos para dizer que há escolas muito boas e escolas que não prestam, não é? Mas aí a decisão do Sr. Ministro, então, foi publicar a lista. Não foi deixar de fazer os rankings e até já veio dizer que vai fazer rankings com os resultados das provas finais do quarto e sexto, porque eu acho que o Sr. Ministro está convencido que aquilo que dá qualidade ao ensino não é melhorar as condições de trabalho dos professores, não é retirar horas extraordinárias e todo aquele esforço acrescido dos professores, não é desburocratizar a profissão. Ele acha que o que dá qualidade ao ensino são exames. São exames. Os exames é que dão. Os exames não dão nada. O que dá qualidade ao ensino são as condições de trabalho dos professores e são os recursos que as escolas tenham ou não tenham para poder cumprir completamente a sua missão. E, portanto, colegas, vamos continuar a nossa luta, por este motivo e por outros. Como diz aqui, a luta continua e podem contar com a PENPROF sempre para tentarmos resolver os nossos problemas. Força, colegas, e a luta continua. A luta continua.